Glória a Deus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou muito comigo. E eu quero, da mesma maneira que Deus falou comigo, eu quero transmitir essa palavra para vocês, porque foi muito poderoso. Quando eu preparava esse sermão, eu já engravidei esse sermão faz uns 5 dias, eu preparava ele, e quando eu via Jesus agindo na vida das pessoas, como Jesus agia aqui, meus olhos enchiam de lágrima. E eu sei que Jesus, ele tem condições, ele continua fazendo os mesmos milagres que ele fazia aqui na palavra, ele quer fazer na sua vida também essa noite. E o tema dessa ministração, eu gosto de dar tema para as ministrações, é o que leva Jesus a agir em favor de uma pessoa. O que leva Jesus, ou quais são os motivos que levam Jesus a agir em favor de uma pessoa? O Novo Testamento, principalmente os evangelhos sinóticos, o evangelho de João, eles são nada mais do que o relato de Jesus fazendo milagres na vida de pessoas. Jesus curando, Jesus libertando, Jesus transformando, Jesus salvando, Jesus perdoando. O Novo Testamento é recheado de milagres de Jesus. E esse mesmo Jesus que operava esses milagres, ele quer fazer também isso aqui essa noite. Ele também quer manifestar o poder dele aqui nessa noite, ele quer manifestar o poder dele na tua vida. Ele quer encher você da presença dele, mas para isso nós precisamos entender algumas coisas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 traz algumas histórias em sequência de cura e de milagres que Jesus operou. E eu quero compartilhar com vocês 3 histórias que estão aqui em Lucas 7, que são muito poderosas. Lucas 7, a partir do versículo 1, a Bíblia nos conta a história da cura do servo do centurião romano. Acompanhe comigo. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas favor, pois ele trata o nosso povo com elevada consideração e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência o centurião enviou-lhes alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso nem mesmo me considerei merecedor de ir ao teu encontro. Mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu comando. Manda a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ao ouvir essa declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como essa. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião, e ao chegarem lá, encontraram o servo dele totalmente curado. Amém? A história desse centurião é muito poderosa. A Bíblia nos relata que Jesus, ele entrou em Cafarnaum, ele estava entrando em Cafarnaum, e quando ele entra naquela cidade, alguns líderes religiosos de Cafarnaum, os anciãos daquela cidade, eles vêm ao encontro de Jesus. Eles vêm ao encontro de Jesus para avisar Jesus que havia um homem doente naquela cidade, o servo do centurião. E quem era o centurião? O centurião era um homem com uma patente no exército romano. Ele era responsável por pelo menos 100 soldados debaixo da cobertura dele. Ele era um homem importante naquela cidade, ele era um homem conhecido em Cafarnaum. Então aqueles homens vêm ao encontro de Jesus, param Jesus e dizem para Jesus: Senhor Jesus, existe um homem, o centurião aqui da nossa cidade, ele é um homem muito importante para nós. Ele é um homem que construiu a nossa sinagoga, ele é um homem que é muito bom para o nosso povo,
e ele tem um servo. E a Bíblia diz que esse centurião amava aquele servo. Ele amava aquele homem. Aquele servo ele tinha em grande estima, porque era um homem muito importante para ele. Quando a Bíblia diz servo, a Bíblia está dizendo que era escravo. Aquele homem era escravo daquele centurião. Mas a Bíblia nos relata que aquele centurião era um bom homem. Então aqueles homens saem da cidade, saem do encontro, saem da vista do centurião e vão até Jesus. E eles dizem assim para Jesus: esse homem é bom e ele merece que o Senhor faça isso por ele. Nós precisamos partir do princípio com Cristo que nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada, nós não merecemos nada que Jesus faz por nós, mas Ele age nas nossas vidas por misericórdia. Repita comigo: misericórdia. Por que aquele homem envia, aquele centurião, aquele homem cheio de fé, ele envia estes homens à frente para falar com Jesus? Porque na mente dele, ele imaginava que um judeu não entraria na casa de um homem gentil. Na verdade eles não entravam, porque por conta da lei, se eles entrassem na casa de um homem gentil, ainda mais Jesus que era um rabino, eles ficariam impuros cerimonialmente. A Bíblia diz então que Jesus ouve aquilo, e Jesus sai junto com aqueles homens até o encontro da casa daquele centurião. Jesus foi até a casa daquele homem porque Jesus iria fazer um milagre. Porque Jesus iria fazer um milagre na vida daquele homem. O texto então continua nos dizendo que quando Jesus estava a caminho da casa daquele homem, quando Jesus estava chegando na casa do centurião, ele envia alguns amigos para falar com Jesus, para interceptar Jesus no meio do caminho. E quando ele envia esses amigos para interceptarem Jesus no meio do caminho, o recado que esses amigos dão para Jesus é: o meu Senhor disse que não é digno de receber o Senhor dentro da casa dele. Aquele homem, por ser um oficial romano, um homem de patente, um homem considerado, ele era um homem muito humilde. E ele sabia que ele não era digno realmente de receber o rei dentro da casa dele. Quando ele diz aquilo para Jesus, quando aqueles homens dão aquele recado para Jesus, eles continuam dizendo assim para Jesus: ele mandou te dizer, Jesus, que ele também é um homem como o Senhor. Ele é um homem de responsabilidade, ele tem servos ao dispor dele. E quando ele pede para esses servos para fazerem alguma coisa, esses servos fazem. Ele pede que o servo vá, ele vai. Ele pede que o servo venha, ele vem. E eles dizem assim: mas ele também disse que o Senhor, se liberar uma só palavra sobre a vida do servo dele, ele será curado. Veja que o mais interessante disso é que esse centurião não estava nem pedindo por ele não estava pedindo um favor para ele. Ele já era um intercessor, sem saber ele estava sendo um intercessor. Ele estava pedindo um milagre para a vida daquele servo, daquele homem que ele amava. A Bíblia diz então, o texto nos diz que Jesus se admirou da fé daquele homem. A nossa versão, a tua versão, traz a palavra admirou-se. Mas a palavra no original tem o sentido de ficar maravilhado. E quando nós ficamos maravilhados com alguma coisa, eu acredito que quando Jesus ficou maravilhado com aquilo, Jesus externou alguma coisa, Jesus teve alguma atitude, Jesus, ele jubilou na frente daqueles homens, ele se alegrou na frente daqueles homens, e aqueles homens viram que Jesus estava maravilhado. O que te deixa maravilhado? Quantos aqui estiveram no culto com o Randy Clark aqui? Muitas pessoas. Naquele culto eu fiquei maravilhado quando eu vi o sogro do Alex levantando daquela cadeira de roda e andando aqui até o altar. Eu fiquei pensando nisso por dias e continuo pensando nisso ainda. Eu fiquei maravilhado quando a filha do PH voltou a enxergar. Aquilo me deixou maravilhado. Vejam que são coisas poderosas que nos deixam maravilhados. Então Jesus não ficou maravilhado com qualquer coisa. E mais ainda, a única vez que a Bíblia relata que Jesus ficou maravilhado com alguma coisa, com a fé de alguém, é nesse texto. É a única vez que Jesus usa a palavra maravilhado para descrever como ele ficou diante da fé de uma pessoa. E agora eu quero perguntar para vocês, meus irmãos, que estão aqui domingo até domingo, a Bíblia nos garante que esse homem nem conhecia Jesus.
O texto começa dizendo que aquele centurião, ele havia ouvido falar de Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Ele não tinha tido encontro com Jesus. Ele havia ouvido falar que aquele Jesus que estava em Cafarnaum era capaz de fazer muitos milagres, porque Jesus havia feito pelo menos 8 milagres em Cafarnaum. Cafarnaum era um lugar onde Jesus gostava de manifestar a glória dele. Eu acredito porque ali tinham homens e mulheres de fé. Jesus então ele fica maravilhado com aquilo. E eu quero perguntar a você: você tem uma fé que é capaz de maravilhar o nosso Jesus também? Como anda a tua fé? Como anda a tua confiança no Senhor? A Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. Aquele homem, ele era um gentio, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia nem metade do que você conhece de Jesus. Mas ele foi capaz de deixar Jesus maravilhado com a fé dele. E nós passamos aqui domingo a domingo, sentamos domingo a domingo aqui no culto, ouvimos palavras, vemos testemunhos de pessoas sendo curadas, e ainda nós não conseguimos ter uma fé que é capaz de maravilhar o nosso Jesus Cristo. Jesus, ele está aqui. E ele observa você nesse momento. E o que ele espera de você é que você tenha uma fé capaz de deixar ele maravilhado. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Jesus, ele foi tocado pela atitude daquele homem. Aquele homem não se achava digno de receber Jesus na casa dele. Jesus se admirou da fé daquele homem quando aquele homem disse que apenas uma palavra seria capaz de curar aquele servo dele. Então o servo daquele homem, ele é curado. Hebreus 11:6, esse texto nos diz sobre fé. Nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O texto é muito claro, o texto não diz que com uma fé pequena você pode, ele diz que sem fé, esse texto diz que sem fé é impossível você agradar ao Senhor. É impossível, que não há chances de você agradar o nosso Deus, de você agradar ao Senhor Jesus, se você não tiver fé. Você sabe que é muito fácil nós declararmos com a nossa boca que nós cremos. É fácil. Eu creio, eu creio, eu creio. Mas o difícil, nós cremos de verdade com o nosso coração que Jesus é capaz de fazer. Para todos aqui não é nenhum segredo, e sabem que o meu sonho é ser pai. O meu sonho é ser da minha esposa. E eu não vivo preocupado com isso a nenhum momento, sabe por quê? Porque eu já oro agradecendo a Deus pelo meu filho. Eu já oro chamando meu filho pelo nome. Então, a fé é você trazer, Hebreus 11:1 diz que a fé é você trazer à vida aquilo que não existe. É você ter a certeza daquilo que não existe, já declarando como se aquilo existisse. É esse nível de fé que Jesus espera de nós. Você não pode estar aqui todo domingo recebendo palavras tão abençoadas. E para nós, quando vamos ministrar, que é uma responsabilidade tão grande, porque o apóstolo ministra cada palavra poderosa aqui desse altar. Você não pode estar aqui todos os finais de semana recebendo palavras e sair desse culto da mesma maneira que você entrou. Não crendo que Jesus pode fazer, não crendo que pode acontecer, não crendo. Você precisa ter uma fé que Jesus fique maravilhado. Coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, me ajuda, porque eu quero ter uma fé. Eu quero confiar no Senhor, ao ponto de o Senhor ficar maravilhado comigo. Por favor, me ajuda e coloca o dom da fé em mim, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Quando nós consagramos as nossas metas aqui, nós colocamos algumas coisas crendo que elas podem acontecer. Eu marquei alguns exemplos de fé, porque eu gosto de dar exemplo das coisas que Deus faz na minha vida e na vida de pessoas.
Ano passado, 2016, final de 2016, a Natália consagrou uma meta aqui. Algo pessoal nosso que eu vou contar para vocês. Ela colocou aqui nessa meta que na viagem de 5 anos, no aniversário de 5 anos nosso de casamento, ela tinha um sonho. Ela queria fazer um cruzeiro pelas Bahamas. E aí, então eu não sabia, ela não me mostrou, tinha foto salva no computador dela lá em casa, ela já visualizando Bahamas, esperando chegar naquele lugar. E eu não sabia de nada, No começo do ano eu falei, amor, nós vamos fazer uma viagem comemorando nossos 5 anos de casamento. Amor, para onde você está pensando ir? Eu falei, eu quero fazer um cruzeiro nas Bahamas com você. E nós fomos fazer o nosso cruzeiro nas Bahamas. E nós fomos porque ela colocou com fé, é algo nosso, é algo pessoal, mas eu quero te dizer que Deus leva em consideração cada pedido seu. E não importa, uma viagem que você sonha em fazer, Deus leva em consideração. Então nós fomos, Deus ouviu o pedido dela que ela colocou aqui com fé e nós fomos viajar. Se Deus se importa com coisas que são tão pequenas assim, né? Porque isso perde problemas de pessoas, é algo tão pequeno. Se Deus se importa com algo tão pequeno assim na nossa vida, imagina na sua vida com que Deus se importa com tudo da sua vida. Deus se importa com todos os seus sonhos e com todas as suas vontades, mas você só precisa ter uma fé admirável, meu irmão. E a nossa fé, ela é provada geralmente nos momentos de dificuldade. A nossa fé é testada nos momentos de dificuldade. Talvez você está passando por uma dificuldade que tem provado a tua fé. Mas eu quero dizer para você, confie no Senhor Jesus. Porque Ele é capaz de fazer aquilo que você tanto tem sonhado e aquilo que você espera. Amém? Amém. O texto continua, então Jesus ele faz o milagre na vida do servo daquele centurião. A Bíblia não nos conta, mas aquele centurião ele deve ter se convertido, não é possível, depois de um milagre desse dentro da casa dele. Eu acredito que ele deve ter se convertido a Jesus. Mas Lucas, ele continua dizendo que não parou por aí. A Bíblia nos continua contando uma história que Jesus ele sai dali, ele sai de Cafarnaum, ele vai para uma cidade chamada Naim. Leia comigo a partir do versículo 11. No dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-lo, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam. E Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu a jovem à sua mãe. A tua versão da sua Bíblia diz que Jesus devolveu, mas a King James diz que Jesus restituiu aquela mãe. A Bíblia então diz que Jesus saiu de Cafarnaum e no dia seguinte ele foi para Naim. Essa cidade, ela tinha uma distância de um dia de caminhada. Jesus, quando chega na porta daquela cidade, havia um velório saindo naquela cidade. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus e que os discípulos também o seguiam. Jesus chega na porta daquela cidade e estava saindo um cortejo do enterro de um jovem, filho de uma viúva. A Bíblia diz que uma multidão seguia aquela mulher. Eu acredito que aquela mulher devia ser muito conhecida na cidade, ela deveria ser muito amada na cidade, e uma multidão seguia aquele enterro. Imagine a vida dessa mulher, dessa viúva. Ela estava passando pelo momento mais difícil da vida dela. Essa mulher já havia perdido o marido. A Bíblia não fala quando ela perdeu o marido dela, mas a Bíblia relata que ela já tinha perdido o marido. E agora ela tinha perdido o único filho que ela tinha, porque ela era mãe de um filho único. Então aquela mulher estava no ápice do sofrimento dela. Aquela mulher agora ia viver sozinha, ela não ia ter mais quem a acompanhasse, quem a ajudasse. E outra coisa, naquele tempo as mulheres não trabalhavam, as mulheres não tinham renda. Quem trazia todo o recurso para dentro de casa eram os homens. Aquela mulher, além de perder o filho,
que ela tanto amava, ela perdeu o arrimo da casa dela, ela perdeu aquele que trazia sustento para a casa dela. Aquela mulher havia chegado no ápice do sofrimento. E a Bíblia diz que Jesus entra na cidade, Jesus vê aquele cortejo saindo, porque não haviam cemitérios dentro das cidades. Porque o judeu, ele não pode pisar num cemitério, porque ele se torna impuro cerimonialmente. Então todos os cemitérios são fora da cidade. Então aquele cortejo estava saindo para fora da cidade, levando o corpo daquele jovem. A Bíblia traz um detalhe no versículo 13, que Jesus estava observando aquela mulher. Jesus entra na cidade, Jesus entra na porta, chega na porta da cidade e começa a observar. E eu acredito que aquela mulher chorava copiosamente. Provavelmente você já perdeu alguém que você amava, você sabe como é difícil. Então aquela mulher, ela chorava demais, aquela mulher estava muito triste. Jesus observava aquela mulher, Jesus olhava para ela e via o sofrimento dela. E a Bíblia nos diz, no versículo 13, que Jesus se compadeceu daquela mulher. Jesus disse uma palavra para ela: não chores. Essa versão, ela traz a palavra compadeceu. A Almeida Revista e Corrigida traz a palavra que Jesus sentiu íntima compaixão daquela mulher. No original, essa palavra, ela tem a ver com intestino. Ela tem a ver com intestino, com entranhas. O que nós entendemos nessa palavra, que Jesus se compadeceu, é que Jesus sentiu aquilo dentro dele. Jesus tomou aquilo para ele, Jesus tomou aquela dor para ele. Ele sentiu aquilo nas entranhas dele, aquela dor que aquela mulher estava sentindo. Eu quero dizer a você que quando você está passando por um sofrimento, que você está passando por uma dificuldade, e você é quebrantado como essa mulher era, Jesus se importa com o teu sofrimento. Jesus se importa com o teu sofrimento. A palavra de Jesus para aquela mulher é: não chores, não chores, não chores. Acho que a mulher deve ter pensado, eu pensaria, mas eu nem sei se ela conhecia Jesus. A Bíblia não diz se ela conhecia Jesus. Mas eu pensaria, como esse cara quer dizer quer pedir para que eu não chore num momento de tanto sofrimento desse? Como assim não chorar? Mas a Bíblia diz que Jesus, ele sente compaixão daquela mulher e ele vai para perto daquela urna funerária, do esquife da urna funerária. Não era um caixão, não era fechado, não havia tampa. Era uma urna onde eles estavam carregando ali o presunto e estavam levando ele. A Bíblia diz que Jesus chega ao lado daquela urna funerária e toca naquela urna funerária. Um judeu, ele não podia tocar no morto. Se ele tocasse no morto, Jesus, ainda que era um rabino, ele estaria cerimonialmente impuro. Mas Jesus não se importou com aquilo, porque Jesus queria somente que o sofrimento daquela mulher acabasse. Jesus toca na urna funerária onde aquele jovem estava sendo carregado, e Jesus dá uma palavra de ordem: jovem, levante-se. A Bíblia diz que no mesmo momento que Jesus deu essa palavra de ordem para aquele jovem, ele que estava sentado se levantou e começou a conversar. Eu fiquei pensando o que esse jovem conversava quando ele voltou do outro lado. O que será que ele começou a falar? E eu fiz até uma anotação aqui na minha Bíblia, que se fosse uma mulher, talvez ia começar a reclamar. Mas aquele jovem, ele começou a conversar. Ele começou, acredito, falar como foi a experiência dele pós-morte. E aquela mãe, então, Jesus diz que assim que ele levantou e começou a conversar, Jesus restituiu aquele jovem à mãe dele. Eu quero que você se atente num detalhe desse texto. Você sabe que na maioria das vezes em que Jesus ia curar alguém, em que Jesus ia fazer um milagre na vida de alguém, Jesus agia mediante fé. Na maioria das vezes Jesus perguntava para as pessoas: você crê que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso fazer isso? Mas nesse texto em especial, Jesus não perguntou para aquela mulher se ela tinha fé. Pessoas que passam por dificuldade, têm coração duro, não conseguem se quebrantar, mesmo em momentos de dificuldade, impedem que Jesus haja com compaixão. Porque tem pessoas que passam por sofrimento, pessoas que estão passando por um momento tão difícil, mas mesmo assim continuam orgulhosas e duras e não conseguem se quebrantar.
Não consegue nem a menos chorar e ter uma lágrima escorrendo dos olhos em sinal de quebrantamento, de tristeza. Como Jesus pode agir assim na vida de alguém? Como Jesus vai agir assim na sua vida, se você continuar sendo assim? A Bíblia nos relata também em João 11, 33, 35, que Jesus fez um grande milagre, que foi a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus, ele chega diante do túmulo de Lázaro, esses versículos dizem que Jesus se compadeceu de Maria, a irmã de Lázaro, que ela chorava muito, chorava muito. A Bíblia diz que Jesus se perturbou no espírito dele, também começou a chorar. É a única vez que nós vemos Jesus chorando, porque ele se compadece do sofrimento daquela irmã. Então Jesus faz aquele milagre que você conhece, manda rolar a pedra, pede para que Lázaro venha para fora, Lázaro se levanta e vem para fora. Mas o que eu quero que você entenda é que Jesus, ele age na vida de pessoas que são quebrantadas, que têm coração quebrantado. Jesus, ele sentiu tanta compaixão daquela viúva, que sem ela pedir nada para ele, ele agiu na vida dela. Saiba que tem coisas na sua vida que você nem precisa pedir para Deus que Ele vai fazer. Tem coisas que você não vai precisar pedir. Se você for alguém de coração quebrantado, alguém de coração contrito, alguém que se entristece com a tristeza dos outros, alguém que se importa com a vida de outras pessoas, Jesus vai se importar com a tua vida também. Ele vai olhar para você no momento da tua dor e Ele vai trazer alívio para você. Eu não sei se você tem passado por um momento de dificuldade agora. Eu não sei se você tem passado por algo semelhante ao que essa viúva passou. Mas eu quero dizer a você que Deus tem olhado, Jesus tem olhado o teu sofrimento. Jesus tem olhado a tua dificuldade. E Ele vai agir na tua vida em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Ele? Lucas 7 continua relatando alguns milagres de Jesus, ainda tem mais algumas coisas. Mas eu quero que você vá lá para o versículo 36 de Lucas 7. Então Jesus, ele age na vida de uma pessoa quando ele se maravilha, ele fica maravilhado com a fé dela. Jesus, ele age na vida de uma pessoa quebrantada, quando ele é capaz de sentir compaixão da pessoa. E Lucas 7,36 conta a história de uma outra mulher, onde Jesus também age com milagre na vida daquela mulher. Acompanhe comigo a partir do versículo 36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era o costume junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher é, uma pecadora. Vá para o versículo 44. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão, o fariseu: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxestes água para lavar os pés, como é o costume. Essa, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de esperar, mas esta mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado
prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai em permanente paz. Amém? Depois de alguns dias, então, Jesus, ele recebe o convite de um fariseu, de um mestre da lei, para jantar, para almoçar na casa dele, para ter uma refeição na casa daquele homem. A Bíblia diz que Jesus, ele aceita aquele convite, ele chega na casa daquele homem e ele reclina à mesa daquele homem. Naquele tempo, as mesas de alimento eram diferentes. Hoje em dia nós temos a mesa, as cadeiras, nós sentamos, nós ficamos com o nosso pé para debaixo da mesa. Mas naquele tempo não era assim. Quando a Bíblia diz que Jesus se reclinou à mesa, quer dizer que ele deitou de lado, apoiado com o braço esquerdo numa almofada, e ficou com os pés virados para fora. Antes de entender isso, eu pensava: mas como essa mulher conseguiu acessar os pés de Jesus, se os pés de Jesus estavam debaixo da mesa? Mas não é isso. Jesus, então, ele se reclinou à mesa, apoiou-se com o braço esquerdo, e os pés ficavam virados para fora. Era o costume daquele tempo. E a Bíblia diz que quando Jesus faz isso, uma mulher pecadora vem e entra naquele lugar, e ela começa então a chorar aos pés de Jesus. Eu fiquei pensando também: mas, meu Deus, como que esse fariseu permitiu que essa mulher entrasse nessa casa? Fiquei pensando: meu Deus, se fosse na minha casa, não é qualquer pessoa que vai chegando na minha casa, abrindo a porta e entrando. Mas naquele tempo havia um costume na Palestina, que quando as pessoas recebiam alguém muito importante na casa delas, elas faziam daquela reunião privada uma reunião pública. Então as pessoas poderiam ter acesso à casa dele. Qualquer pessoa que estivesse ali poderia entrar e observar eles naquele jantar, naquele almoço, poderiam observar eles naquela refeição. Porque aquele homem, aquele fariseu sabia que ele estava recebendo alguém muito importante na casa dele. Na verdade, a pessoa mais importante dessa terra. A Bíblia nos diz que Jesus então estava virado nós entendemos que Jesus estava com os pés virados para fora, e a Bíblia diz que realmente aquela mulher, ela chega por trás de Jesus. Ela começa a chorar nos pés de Jesus, chorar nos pés de Jesus, chorar nos pés de Jesus. E a Bíblia nos mostra que aquela mulher chorava tanto, que o choro dela foi capaz de molhar os pés de Jesus. O texto continua dizendo que aquela mulher enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Naquele tempo, a mulher não andava de cabelo solto. Naquele tempo, era vergonhoso para uma mulher soltar o cabelo. A mulher só soltava o cabelo dentro de casa. Aquela mulher não se importou com isso, ela não se importou o que iriam dizer. E quando a Bíblia diz que aquela mulher é pecadora, entenda uma coisa: todas as vezes que a Bíblia se refere a uma mulher pecadora, a Bíblia está dizendo assim: aquela mulher era uma prostituta. Aquela mulher era uma prostituta. Essa era a situação dela naquele momento. Então ela começa a enxugar os pés de Jesus com os cabelos dela. Ela enxuga os pés de Jesus com o cabelo e depois ainda ela unge os pés de Jesus. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos garante que essa mulher havia levado um frasco de alabastro cheio de perfume. Um frasco de alabastro cheio de perfume, ele correspondia mais ou menos a 300 denários. O salário anual de um trabalhador. Então aquela mulher, naquela situação de arrependimento, ela não estava fazendo qualquer coisa aos pés de Jesus, ela estava derramando aos pés de Jesus o que ela tinha de melhor. O que ela tinha de melhor, ela não se importou com aquilo que iriam pensar dela. Ela se humilhou ali aos pés de Jesus. Ela fez o papel que era para os servos daquele anfitrião fazer. Porque todas as vezes que os homens convidavam pessoas importantes para irem até a casa deles, quando as pessoas estavam ali comendo, os servos ou os empregados vinham e lavavam os pés e colocavam óleo sobre a cabeça também. E quando o convidado era muito importante, era o anfitrião que fazia isso. Por isso que Jesus vira para aquele homem e diz assim: eu cheguei aqui na sua casa e você não lavou os meus pés.
Eu cheguei aqui na sua casa, você não beijou meu rosto. Eu cheguei aqui na sua casa e você não ungiu minha cabeça. Aquele fariseu havia tratado Jesus com desonra, mas aquela mulher então demonstra todo o amor por Jesus ali aos pés dele. A palavra usada aqui para esse amor é o amor ágape. Tem uma exageração aqui na igreja, geração ágape, uma bênção. Essa palavra é ágape, o amor que aquela mulher demonstrou por Jesus foi o amor mais sublime que existe nessa terra. E eu quero perguntar a você também: qual é o amor que você tem por Jesus? Qual é o nível de amor que você tem por Jesus? Que nível é o seu amor por Ele? O seu nível de amor é aquele que abandona tudo por Ele? Ou o seu nível de amor é aquele que você só ama Ele durante os domingos? Qual é o nível de amor que você tem por Jesus? Aquele que durante a semana você esquece dele e durante os domingos você vem aqui receber uma bênção para que a sua semana seja abençoada? Ou o seu nível de amor por Cristo é aquele que você deixou tudo, que você largou a tua própria vontade, que você largou o teu próprio querer para amar a Ele e fazer a vontade dele? Aquela mulher estava ali aos pés de Jesus, jogada aos pés de Jesus, demonstrando um amor por Ele, porque ela se reconhecia pecadora, porque ela não queria mais aquela vida para ela. E por vezes nós ficamos nós mesmos cheios de nós mesmos, e somos incapazes de demonstrar amor por Jesus, somos capazes de demonstrar amor pelo nosso próximo, por uma pessoa que está do nosso lado sofrendo e precisando de um auxílio. Que nível de amor você tem demonstrado por Cristo? Que vem para a igreja reclamando, vai para uma célula reclamando, tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é para depois. Que nível de amor? Aquela mulher não se importou em nenhum momento que iriam pensar dela, mas o que ela queria era agradar Jesus Cristo, o que ela queria era demonstrar o amor dela por Jesus Cristo, e ela não queria nada em troca, o que ela queria era só o amor de Cristo sobre a vida dela. Era a única coisa que aquela mulher queria naquele momento, era o amor de Cristo sobre a vida dela. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Jesus olha para aquele fariseu e diz assim para ele, diz tudo aquilo que eu te disse agora, mas ele diz mais uma coisa: essa mulher demonstrou esse amor por mim. Você quer que Jesus haja na sua vida? Você quer que Jesus faça aquilo que você tanto espera, aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tanto sonha? Tem amor por Ele. Tem amor por Ele. Demonstre, amor é demonstrado, amor não é falado. É muito fácil dizer para você, eu te amo. É muito fácil. Eu digo para minha esposa todos os dias que eu amo ela. E se você não faz isso pela sua esposa, você deveria fazer também. Mas além de dizer para ela que eu amo ela todos os dias, eu tenho certeza que se você perguntar, eu não estou aqui me achando convencido não. Mas se você perguntar para ela, ela vai dizer a você que ela é a mulher mais feliz dessa terra. Porque eu demonstro amor pela vida dela. O amor é demonstrado. Aquela mulher poderia ter chego ali naquele ambiente e ter dito somente para Jesus, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Mas ela demonstrou amor por Jesus, sendo ali extravagante aos pés do Mestre. Sendo extravagante aos pés do Mestre. Você alguma vez chegou a ser extravagante? Qual foi a maior loucura que você já fez por Jesus? Alguma vez você já chegou a ser extravagante no seu amor por Ele? Talvez você consiga extravasar o seu amor aí nas redes sociais, por pessoas, por coisas, por desejos. Mas para Jesus você não consegue dizer nenhum eu te amo. Aquela mulher, Jesus sabia o que aquela mulher precisava. Jesus sabia o que aquela mulher precisava. Aquela mulher precisava de perdão de pecados. E aquela mulher precisava de paz. Aquela mulher não queria mais viver aquela vida, ela queria deixar de ser uma prostituta. Ela queria ter uma mudança de vida, uma transformação de vida. Versículo 49 e 50. Então os demais convidados começaram a comentar:
quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em... A minha versão diz: vai-te em permanente paz. O que aquela mulher precisava era perdão dos pecados e uma vida em paz. Uma vida em paz. Como anda a tua paz? Como anda a tua paz? Quando nós temos o perdão dos nossos pecados, nós vivemos nessa permanente paz. Nós não nos preocupamos com o dia de amanhã. O apóstolo Paulo nos ensina que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Se você aceitou Jesus para a sua vida e você não consegue viver em paz, existe alguma coisa errada com você. E sabe o que é? Você ainda não ama Jesus Cristo. Você se convenceu que Ele cura, você se convenceu que Ele tem poder, você se convenceu que Ele preparou um céu, você se convenceu que Ele tem todo o poder, mas você ainda não ama Jesus Cristo. Quando nós amamos alguém, nós somos capazes de fazer qualquer coisa por essa pessoa. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa por essa pessoa. O dia que você for capaz de fazer qualquer coisa por Jesus, aí sim você vai poder dizer: eu amo Jesus Cristo. Eu amo Jesus Cristo. Aquela mulher então, ela sai daquela sala, sai daquele recinto, e ela vai viver em permanente paz. Deus tem algo novo para você essa noite. Perceba que Jesus, ele age nas nossas vidas conforme nós se movemos. Conforme você se move, Jesus age. O servo do centurião, Jesus se moveu em favor daquele homem porque aquele homem se moveu em fé. Jesus agiu na vida daquela mulher porque aquela mulher estava contrita, aquela viúva. E Jesus agiu na vida dessa mulher pecadora porque ela demonstrou amor por Jesus. Veja que quando nós nos movemos na direção de Cristo, quando nós andamos em fé, quando nós temos atitudes que agradam o coração dele, ele se move em nosso favor. Jesus tem todo interesse em abençoar a tua vida. Jesus tem todo interesse em mudar a tua vida. Jesus tem todo interesse em mudar a tua história. Eu me lembro, amigos, eu cheguei na igreja em 2009. Eu passei pelo meu encontro dia 16 de junho de 2009. Quando eu cheguei naquele encontro com Deus, era o meu fim da linha, e eu entrei naquele lugar como essa mulher pecadora. Eu falei: Jesus, ou o Senhor me cura aqui agora, ou eu vou morrer, minha vida vai acabar com 26 anos. Uma doença que não tem cura, assim o mundo diz, né? A adicção de drogas, o mundo diz que não existe cura. Então eu entrei naquele lugar como aquela mulher pecadora e pedi para Jesus: Senhor, ou o Senhor me cura ou eu não saio daqui. Ele manifestou a graça dele sobre a minha vida e hoje estou aqui depois de 9 anos contando isso para você. O que eu quero te dizer com isso é que nada é impossível para ele. Nada é impossível para Jesus Cristo. Ele está esperando a sua atitude para que ele possa agir na sua vida e derramar todo o poder que ele tem sobre você. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Você vai repetir uma oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, por favor, repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, me alcança com teu favor. Eu sei que eu não tenho sido um bom servo e que eu deveria te amar como ninguém nunca amou, que eu deveria crer no Senhor como ninguém nunca creu, que eu deveria me quebrantar diante da tua presença. Mas eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da minha vida essa noite e toque em mim, Jesus, porque eu quero viver os teus milagres, eu quero viver as tuas maravilhas, eu quero viver as tuas bênçãos sobre mim. Senhor Jesus, por favor, assim como o Senhor foi ao encontro daquele servo, daquele centurião, assim como o Senhor foi ao encontro daquela viúva, assim como aquela mulher pecadora foi ao seu encontro, eu te peço essa noite, Senhor Jesus, venha ao meu encontro e manifesta o teu poder em mim. Eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso do Senhor.